Gente, prende meu cabelo que tá um calor horroroso aqui. Então, gente, agora a gente vai falar um pouco da carreira do Aaron Carter. Nesse terceiro episódio, fala muito, né, da carreira dele, a ascensão com 10 anos, né, ele já... Com menos de 10 anos, né, ele já tinha ficado famoso, já tinha 1 milhão de cópias com 9 anos. E quando a mãe dele viu que podia investir no Aaron e ganhar, né, dinheiro com ele também, deu início ao contrato, né, com o produtor Lou Palmer, que dizia que ela mesma, a própria mãe, dizia que ele era abusivo com crianças. A própria mãe chegou a dar entrevistas sobre abuso com o Nick, só que o Nick, no livro dele, ele nega. Ele diz que com ele o Lou nunca foi abusivo, nunca aconteceu nada, né, de assédio nem nada. E quando o Aaron iniciou carreira, o Nick pediu emancipação quando ele fez 18 anos. Então, né, a mãe dele, né, ficou um pouco chateada com isso, né, investiu no Aaron, né, que ia ganhar dinheiro da mesma forma. E assim, o Nick ele pediu essa emancipação para ele poder ter um relacionamento familiar com os pais e não um relacionamento de chefe e empregado, né, mas do que não adiantou nada, né. Então eles usaram aí o Aaron para continuar ganhando dinheiro. E o menino com 10 anos, a mãe dele falando que agora chegou a sua vez de sustentar a família. Como é que você fala isso pra uma criança de 10 anos? Então, tipo, a relação deles ficou mais conturbada, né? Porque a mãezinha, a dona Jane, ela, né, quando o Aaron não queria fazer, vamos supor, ou dar uma entrevista, ou fazer um comercial, ela dizia, né, falava, o Nick, ele, né, se fosse ele faria, né, que o Nick trabalha muito, dizia coisas desse tipo que acabava que fazia o Aaron ceder e acabar fazendo, né, as vontades dela. Então o Aaron foi crescendo, né, na fama e tal, na idade, e quando ele tinha lá pros seus 15, 16 anos, eu acho que uns 15, 16, 13 anos, não me lembro muito bem, ele foi fazer uma apresentação, né, e a família dele tinha programado uma viagem assim que ele voltasse, né, dessa turnê. Então, quando ele chegou em casa, a família já havia partido. Eles foram sem ele. O produtor relata que ele pegou uma faca e apontou para o pescoço, né, com ódio, né, pela família ter ido e se esquecido dele. O segurança apareceu e tomou a faca dele, né? Então o Nick conversou com ele pelo telefone, mas os pais dele nunca retornaram, nunca ligaram para ele, né, pra falar, meu filho, não, a gente tá te esperando aqui, a gente saiu na frente, alguma coisa desse tipo, né? E cada vez mais os pais responsabilizavam ele financeiramente, né, os dois, no caso aí. Então o Nick, gente, teve problemas com bebida, né, a banda decaiu muito, então ele foi preso dirigindo bêbado, né, teve toda aquela coisa assim, né, fora do esquadro. Ele ia pro estúdio bêbado e enquanto o Aaron roubava remédio do pai, né, essa família não estava nada bem. Enquanto ele roubava remédio do pai, inalava aerosol para se drogar e cheirava tinta com o pai, né? Mas que paizão, né? E nisso aí eu acho que a família dele, assim, toda usava droga, né? Aqui a gente tem também, nesse episódio, eles falam que a Leslie, a irmã do meio, também usava Alprazolam, né? Que o Aaron também usava Alprazolam. E, eu não sei se fala assim, ou é Alprazolam ou Aprazolam. Ele usava Alprazolam, né? Que ele roubava do pai dele, e o aerosol. E a irmã dele, que era a irmã do meio, né? Geralmente a irmã do meio é meio deixar de lado, não sei. Eu não sei, né? Que eu sou filha única. Ninguém, assim... Todo mundo sabia o que ela fazia, mas ninguém fazia nada para poder ajudar. E com isso, então, ela faleceu em janeiro de 2012. A mãe, né, a grande mãe, culpou o Nick. Disse que ele não fez nada, né, que ele tem dinheiro, que ele poderia ter ajudado ela. E o Aaron levou o comentário da sua mãe a sério. O Nick não apareceu no velório. E a mãe do Nick disse ao Aaron que o Nick não amava ele, que não se importava com ele. O que era totalmente mentira. Porque em entrevista, o Nick ele disse que ele não foi no velório porque o velório não era sobre a irmã dele. Tipo assim,
o que seria dito no velório não era sobre a irmã deles, iam atacá-lo, no caso. A atual esposa do Nick o ajudou, né, com terapia para seguir e para poder, né, futuramente criar os filhos sem essa sombra do passado dele. Então ele, né, ficou sóbrio, né, parou de beber, que eu acho que ele só bebia mesmo, se eu não me engano, e continuou, né, a carreira. Enquanto o Aaron enfrentava problemas pessoais e não produzia mais música, né, porque ele já era adulto já. Então, e ele começou a carreira muito novinho, né? Então, essa transição aí realmente é bem, assim, difícil, né, de dar certo. O Aaron foi para reabilitação com a ajuda do Nick, mas não adiantou. Ele tinha muitos problemas, né, intensos, né? Ele era muito sensível, né? Eles falam que ele era muito sensível. E ele ficava um tempo bem e depois ele piorava de novo, né? Voltava, né, do 0 a 80. Do 8 a 80, né? Quando ele se restabeleceu, né, a família se reuniu novamente. Ele voltou a ter relacionamento com o Nick também, com as irmãs, com a mãe, né? Eles voltaram a se encontrar novamente, né? Aquelas coisas de família. Então ele resolveu voltar a fazer turnê. Aí que a coisa fica feia, porque aí com a turnê ele decaiu de novo, disse que precisava do Alprazolam, né, para poder continuar, né? Aí começou, eu não sei se, né, quem é fã do Aaron Carter, eu fui um pouco, mas eu não acompanho muito o Instagram, mas ele fazia muita live com todas aquelas armas que ele tinha, umas lives sem pé nem cabeça, gente. Dizendo que ele era o Coringa, ameaçava a esposa do Nick e a família dele. Então, em 2019, o Aaron entrou em contato com a Melissa Schumann, né, que é da parte 1 lá. Quem não assistiu, por favor, volte lá e assista. E diz que acreditava, né, nos relatos dela. Fizeram lives juntos. O Aaron contou sobre seus traumas mais profundos. Então eles viraram amigões, sabe? E no dia seguinte, o Nick pediu uma medida protetiva contra seu irmão por ameaçar a esposa grávida. A Melissa, ela achou que foi uma retaliação pelo Aaron dar apoio a ela. Só que a Lina Valentina, que é ex do Aaron na época, relata que não tinha nada a ver com a interação, né, entre a Melissa e o Aaron, mas que a ideia era ajudar o Aaron a tirar as armas dele. Só um minutinho, gente. Eu achei muito estranho, né? Pode ser que você também ache, dele ter feito isso bem na época que o Aaron estava se relacionando com a Melissa, né? Mas cada um tem sua opinião. Continuando, o Aaron também entrou em contato com a Ashley, né, que era amiga de infância deles, lá, que eu contei pra vocês agora anteriormente, que apoiou também a sua história. Então ele fazia lives, falava sobre esse assunto, fazia lives com a Melissa, falava desse assunto, falava que o irmão dele era um abusador e, né, acusava ele e tudo mais. Só que com isso tudo, o Aaron recebeu ataques por causa desse apoio, né, as duas, tanto a Ashley quanto a Melissa. Toda vez que ele fazia live, recebia vários comentários negativos, né? Comentários assim, vai se matar, que ele era um fracasso e tal. Mas prometeu não retirar o apoio que deu a Ashley e a Melissa. Só que, pasmem, 4 meses depois, ele fez live com a Molly Golightly, que é essa que eu vou mostrar pra vocês. Que é aquela que, né, falou que tinha um relacionamento com o Nick, era mais relacionado com ele do que a Melissa. E retirou o apoio dela. Disse que essa história da Melissa ele conhece só pela internet e que não faz sentido nenhum, né? Aí beleza. Aí a gente pula pra história da esposa do Aaron, né? A Melissa Martin, que foi noiva do Aaron. Eles tinham uma relação conturbada, mas uma relação que funcionava, né? Ela teve um bebê, ela engravidou dele. O Aaron continuou sendo perseguido em suas lives e também na internet, no Twitter, né? Faziam comentários maldosos sobre o bebê dele, né? Ele recebia pássaros mortos, né, na porta de casa, e tinha gente que mandava aquele aerosol para ele, né, inalar. Isso ele já estava melhorzinho, né, de saúde.
E ele tinha um perseguidor particular que chamava-se Gunvald. Vou tentar colocar a foto aí pra vocês. O Gunvald dedicava seu tempo infernizando a vida do Aaron. Gente, ele só falava do Aaron. Era no Twitch, era no Discord. Era, assim, o tempo 24 horas por dia. Parece que o cara respirava o Aaron Carter. Aaron acreditava que a família estava por trás disso. Ele acreditava que o Nick, que era o Nick, a esposa do Nick, que estavam armando contra ele. E até que o Gunvald fez uma live com a esposa do Nick, a Lauren. Pra que ela foi fazer uma live com ele, né? Que se ele já pensava que ela tava... que eles estavam perseguindo ele, que era a própria família que estava perseguindo ele, então depois dessa live aí ele tinha certeza absoluta. Então na live ela dizia, né, que o Aaron tinha ameaçado a família, ameaçado ela, que ia matar ela e tudo mais. Daí a gente pula pro episódio 4. Em novembro de 2021, o Gunvald fez tweets terríveis sobre o filho do Nick, né, que tinha nascido. O cara não teve paz nem no nascimento do próprio filho. Nem no nascimento do filho ele teve paz. Aí enquanto isso, tipo assim, ele fazia tweets de tipo assim, vamos fazer churrasquinho do Prince, que é o nome do filho dele, né, do Aaron. Enquanto isso, a esposa do Nick continuava fazendo lives com o Gunvald. O que tinha na cabeça dessa mulher? Não sei. Coloca aí nos comentários o que você acha sobre essa história. O Aaron recebeu mensagens dizendo que a esposa tinha contato, a esposa dele, né, a Melanie, tinha contato com o Gunvald, o que alimentava a paranoia do Aaron. O Aaron, gente, nessa época ele estava muito paranoico, tá? Quando o filho nasceu, ele estava tranquilo, ele estava mais centrado, mas o problema é que ele ficava muito na internet, ele lia todos os comentários, ele via tudo, entendeu? Tudo de ruim que as pessoas falavam sobre ele. Então, eu acho que isso não foi saudável, né, para alguém que já estava debilitado de saúde. E ainda usando drogas e ainda lendo essas coisas, não foi a melhor ideia, né, ele continuar lendo. O casamento dele piorou. O Aaron fez uma denúncia falsa contra a esposa, né, e ela também fez uma denúncia contra ele. A polícia, né, bateu na porta deles, e depois de tanta, né, denúncia, tantos vizinhos quanto eles mesmos, eles perderam a custódia do filho, né, pelas brigas e também pelas drogas, né, que o Nick usava. A Melanie tentou ajudar ele porque ela também queria o filho de volta, mas o Nick a expulsou e seu abuso de drogas e comprimidos piorou muito mais, né, sem ela lá. Então ele se afundou mais ainda e ele continuava vendo aquelas coisas ruins que falavam sobre ele. Então ele, sofreu 3 anos de perseguição, gente. Imagina você sofrer 3 anos de perseguição. 3 anos. Você ficar lendo coisas ruins sobre você, né? Toda live que você fizer, alguém tá lá te perseguindo, né? Pessoas ele te perseguindo, te mandando coisas pelo correio. Imagina isso. Gente, agora eu tô vendo aqui que eu tô com fone até agora. Oh, meu Deus. Deixa eu tirar. Então, gente, no dia 11/5/2022... foi encontrado morto na banheira. O Aaron foi encontrado morto na banheira após inalar ar comprimido e o alprazolam. Então, assim, eles chegaram à conclusão de que foi acidental. Em dezembro de 2022, a Melanie conseguiu recuperar a guarda do filho deles, né? E a mãe, gente, do Aaron e do Nick, ela continuou jogando um contra o outro mesmo após a morte do Aaron. O que essa mulher tem na cabeça? Não sei. Então ela tinha tweets como esse que eu peguei aqui, por exemplo, abre aspas, o Aaron sempre vai ser o número 1. Né? Então assim, ela só fazia tweets desse tipo para atacar o Nick. Então a gente finaliza, né, essa história aqui do Aaron. Eu acho assim, que foi muito triste a morte dele, eu acho que foi muito repentino também. Eu não acompanhava mais e quando eu fiquei sabendo, eu assustei, né? Que foi um dia que eu abri o Instagram aleatoriamente aí, eu assustei, eu falei, não é possível. Aí eu entrei, né, no Instagram do Nick Carter e vi lá que realmente ele, infelizmente, faleceu. Nós vamos para a história agora da Shannon Root. Gente, a minha câmera ela não tá muito boa, então eu peço para vocês que deem mais credibilidade pro áudio, tá? Escutem, não precisa ficar olhando não, porque minha câmera tem hora que tá parando.
Então, gente, em dezembro de 2022, a Shannon Hood, que tinha autismo e paralisia, que tem autismo e paralisia cerebral, processou o Nick por danos morais, abuso sexual e negligência. Na época, ela tinha 17 anos. Ela e uma amiga, elas foram a um show esperando, e elas esperaram, né, no final do show por autógrafos. O Nick chegou próximo a ela e a convidou para poder ir lá no ônibus de turnê, né? Ela relata que acha que não sabia ou não entendia o que estava acontecendo, mas ela foi. Ele deu um suco de frutas e fez perguntas para ela: você tem namorado, tal. E depois de um tempo, né, tomando aquele suco, ela disse para ele que o suco tinha um gosto estranho. Ela relata que ela nunca tomou bebida alcoólica, mas sentiu um gosto meio azedo no suco. E ele disse que era o suco especial do Nick. Ela se sentiu tonta e enjoada. Ele a levou pro banheiro e ela disse que ele se posicionou atrás dela, né, bloqueando a porta. Pra quem tem gatilho, gente, não ouçam essa parte. Então pula um pouquinho mais pra frente. Então, continuando, ele bloqueou a porta, fechou, pediu que ela ficasse de joelhos. E ela disse que ele tirou a calça, colocou aquilo pra fora e disse pra ela, né, deu um tete-a-tete aí, se é que vocês me entendem. Ela ficou sentada, chorando, e ele começou a gritar com ela, falando pra ela calar a boca, pra ela parar de chorar. Ele a fez ir pra... Então ela disse que ele a fez ir pra cama, tirou as calças dela e colocou a boca naquilo dela. Ela disse que falava não pra ele, e ele ficou agressivo e se forçava mais pra cima dela. Então ela percebeu que ela estava presa, não tinha como ela sair dali, enquanto ela não fizesse o que ele queria. Então, pelo relato aqui, que eu entendi que ela acabou cedendo. No final de tudo isso, ela disse que contaria pra todo mundo o que ele fez, e ele disse que se ela contasse, ele iria dizer que não a conhecia, pois ele tinha o poder de fazer isso, pois ele era o Nick Carter. Ela foi embora e decidiu reprimir o ocorrido e disse que nem se lembrava direito, né? Foi tão assim, um baque que ela nem se lembrava direito do que aconteceu. Em resposta, o Nick afirma que as alegações são falsas, né? Os advogados dizem que as testemunhas contestaram a plausibilidade do relato da Shannon, e a Shannon não se lembrava dos detalhes contados no relato da entrevista. Então, gente, assim, passou muito tempo. Ela entrou em contato com a Melissa, né, a Melissa Schumann, né, a primeira vítima dele, e, né, perguntou se elas estavam se juntando, né, para poder juntando, né, as vítimas do Nick. Né, ela e a Melissa começaram, né, a conversar e tal, e a Melissa indicou terapia para ela, porque ela começou a lembrar das coisas quando ela tinha lá pelos 25, 30 anos, né, de idade. Que ela começou a ter lá seus lapsos de memória. E como ela tinha esses lapsos de memória na época, lá atrás, a cada momento ela acrescentava alguma coisa no seu depoimento. Então, do último, ela acrescentou agressão sexual. E ela entrou com o processo, né, no início, aí, em 2022. E nisso, gente, os Backstreet Boys estavam no auge de novo, né? Estavam no auge novamente. O Nick ainda estava meio de luto por causa do irmão dele. E eles tinham um especial de Natal que ia apresentar na BBC, eu acho, se eu não me engano. Mas com essas alegações foi cancelado. Então a família Carter, né, vendo que o negócio não estava muito bom, eles decidiram contar a versão deles da história. Nick fez uma reconversão em 2 de fevereiro de 2023, olha, bem ano passado. O Nick afirma que a Shannon, juntamente com a Melissa Schumann e o pai dela, manipularam a Shannon. E que a Melissa explorou o irmão dela, Aaron Carter. Melissa entrou com uma ação em janeiro de 2023 para responsabilizá-lo, né, sobre aquilo que ele fez com ela. O único pronunciamento que o Nick fez foi dizendo que estava feliz com a defesa e que quando o processo acabasse, e que ele ia tocar nesse assunto que ele ia falar sobre, porque ele ficou em silêncio por vários anos. A amiga
né, da família, a Jen, de longa data aí, ela já foi abusada, mas não por ele, tá, gente? E diz que viu como o Nick tratava as namoradas e amigas e que perceberia se o Nick fosse um cara desse tipo. E acredita que tudo isso que elas estão fazendo é por dinheiro. E assim, no tribunal tudo foi refutado, né? E assim, lá no documentário mostra uma foto dele, da Melissa, do Tony Bass e da amiga da Melissa que tava lá. E eles estavam, tipo assim, o Nick em pé, a Melissa do lado dele sentada, né? O amigo dele sentado no chão e a amiga dela sentada no sofá. Então o Tony, ele diz que estava do lado deles no suposto assédio que tinha feito. E tipo assim, pelo que eu vi ali, parece que foi foto tirada de câmera, né? Então a casa dele tinha câmera lá dentro, na época. Então Ashley também entrou com processo, né, de abuso também, depois de muito tempo. Em 2024, os processos ainda aguardam decisão. Ele entrou com uma reconvenção contra Ashley, alegando conspiração, né, dela com a Melissa e com a Shannon. Nick e a equipe jurídica negaram as acusações na mídia, as acusações que foram feitas pela Ashley. Então, gente, o caso ainda continua aí, né? Esse foi o episódio 4 e o último. Eu acredito, assim, que... Sabe o que me chamou a atenção, que eu achei estranho? Foi que em todos os episódios desse documentário, eles falam da carreira do Nick. Tipo, essas mulheres falam da carreira do Nick. Não todas, mas a Melissa fala muito, tipo, a carreira dele nunca foi abalada. Ele sempre continuou no auge. E isso me ficou assim na minha cabeça, tipo... Mas por que eles falam tanto disso? Não só eles, mas no documentário inteiro eles falam isso. A carreira dele nunca foi abalada por causa dessas acusações. Então, assim, eu fico em cima do muro quanto a essas alegações aí, porque fica muito sem... Sabe, é uma história meio que sem nexo, sem... Não sei dizer, gente, mas assim... Eu fico em cima do muro, eu não sei dizer se ele é culpado ou não. Sinceramente, eu não sei dizer. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Demorou muito, mas saiu. Eu achei que ia sair. É uma história muito complicada. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre isso. Se você é fã de Backstreet Boys ou não. Porque eu tô muito em cima do muro. Eu não sei se isso pode ser verdade, o que pode ser. Sinceramente, não sei. Não sei mesmo, porque nesse finalzinho aí a reconvenção dele foi aceita, né? Ele conseguiu refutar toda a história, então a gente fica meio assim em cima do muro. Então peço mais uma vez que vocês aí curtam esse vídeo, assistam até o final, por favor. Foi bem cansativo fazer isso. Grávida, então, sentada nessa cadeira, meu Deus do céu. E até o próximo vídeo. Fui!